Lula 49, Bolsonaro 44, indecisos somam 2. Válidos, 53 para o Lula, 47 para o Bolsonaro. No válido, o Datafolha vem com um pouco menos para o Lula, um pouco mais para o Bolsonaro do que o IPEC. Toledo, 53 a 47 de válidos no Datafolha, o IPEC deu 55 a 45. Depois a gente volta na desinformação. Toledo. Eu tive que trocar o meu microfone aqui, vocês estão me ouvindo direitinho? Não? Fone, está ouvindo bem agora, está melhor. Então tá bom aqui. Então, como eu estava dizendo, veio essa distância aí, está mais ou menos. Se a gente considerar a distância apenas, né, 44 para o 49, está em linha com a distância do primeiro turno, né, Isso. em votos totais. Então, assim, é como se não tivesse havido grandes mudanças, pelo menos o que um ganhou, o outro ganhou também mais ou menos na mesma proporção, né? Agora, esse é um patamar, ou seja, está reproduzindo a urna de alguma maneira, e daí 53, 47 é um pouco mais apertado nos votos válidos do que tinha dado o IPEC, né? O IPEC tinha dado 9 pontos, aí a gente está vendo uma diferença de 6. Aquilo ali, Kennedy, eu acho que essa é uma eleição que tende a apertar, seja porque a avaliação do Bolsonaro, pelo menos no IPEC, vamos ver aqui no Datafolha, ainda não tive tempo de olhar os dados, a avaliação do Bolsonaro tinha melhorado, não continuava majoritariamente negativa, mas tinha um movimento de melhora. E a gente sabe que na hora que esses indecisos, que a maior parte desses indecisos, que são poucos, mas que ainda existem, acabam na hora H migrando mais para a direita do que para a esquerda, né? Esse é o histórico de eleições no Brasil, né, pelo menos nas últimas eleições, né? E aconteceu de novo no primeiro turno. Então, eu acho que se você olhar, pegar o histórico, por exemplo, de votações, essa campanha a gente compara muito com a da eleição de 2006. Por quê? Porque naquela eleição, exatamente como nessa, a terceira via ficou relegada a 10%, na ocasião agora chegou a 8% dos votos, que ela assumiu como disputa no primeiro turno. E o patamar a que o Alckmin chegou naquela eleição foi praticamente o mesmo, até um pouquinho maior do que o Bolsonaro nessa, 42%, e o Lula chegou a 49% e agora chegou a 46%. Então, como é que terminou aquela... Não é exatamente uma lavada, entendeu? Que caracteriza... eu acho que o primeiro turno foi parecido com 2006, mas eu acho que o segundo turno nessa eleição tende a ser mais parecido com o de 2014, quando a vantagem da Dilma sobre o Aécio foi significativamente menor do que a do Lula sobre o Alckmin.